Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aí os exercícios da seção 3.1, agora vamos aqui fazer um exercício entre esses quatro exercícios aqui, 33, 34, 35 e 36, que pede para encontrar a equação de uma reta tangente à curva, e no 34 aqui pede para encontrar a tangente e a normal. A normal simplesmente é a curva, a reta perpendicular à reta tangente. Então vamos escolher um desses aqui para fazer e deixar os outros três aqui como exercício. Vamos fazer aqui, por exemplo, o número 33. Encontrar a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, olha, o ponto aqui é o 1f de 1. Então, esse aqui é o ponto P. Então, a tangente à curva aqui, vamos fazer o 33. Tangente à curva aqui no ponto P, isso aqui é a função f de x. A função f de x aqui é a raiz quarta de x, que é x elevado a 1 sobre 4. A reta tangente ao gráfico da função y igual a raiz quarta de x, no ponto 1, f de 1, que é o 1, 1, ela é y menos o f de 1 igual a f' de 1 vezes x menos 1. Ó, lembrando aqui que o f de 1 é 1. Ou seja, vou colocar aqui, ó. Ou seja, y menos 1 igual a f' de 1 vezes x menos 1. Então, o único dado que a gente não tem ainda é o f' de 1. Então, vamos pegar a função, derivar e aplicar em 1. Então, aqui, pega a função f de x, deriva. F' de x vai ser, a função f de x aqui já está colocado como função potência, né? Desce 1/4, então fica x, né? 1/4 de x elevado a 1/4 menos 1, que é 1/4 vezes x elevado a 1/4 menos 1, olha, 1/4 menos 1 é a mesma coisa que 1/4 menos 4/4, que dá menos 3/4. Então fica menos 3/4. Vou aplicar essa função aqui em 1, essa função derivada, né? Então essa é a função derivada. Isso implica que a f' de 1 é igual a 1/4 vezes 1 elevado a menos 3/4, que é 1. Né? Então isso aqui é 1/4. Ou seja, logo, a tangente, a reta tangente, né, é y menos 1 igual a 1/4 vezes x menos 1. Ou, simplificando aqui, né, eu vou ter aqui y igual a 1/4 de x menos 1/4 mais 1. Agora, menos 1/4 mais 1. 1 é 4/4, então fica 3/4. Então, 1/4 de x mais 3/4. Então, essa aqui é uma equação, né, ou a equação da reta tangente à curva y igual a raiz quarta de x no ponto 1, 1. Ok? Então, vamos continuar, resolver mais exercícios. Aqui no 37 e 38, está pedindo para encontrar aqui uma equação da reta tangente à curva no ponto dado e ilustrar com um gráfico da curva e da reta tangente. Então, para dado a curva, encontrar a reta tangente no ponto dado e usar, esse símbolo aqui está pedindo para usar aqui um recurso computacional para a gente colocar no gráfico aqui, no plano XY, a curva junto com a sua reta tangente no ponto específico. Então, vamos lá escolher um desses para fazer. Vamos fazer o número 37. Então, a função aqui no 37, né, a função f de x é 3x ao quadrado menos x ao cubo. Então, deriva essa função para encontrar a função derivada aqui, para aplicar aqui no ponto 1
e encontrar o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, f' de x vai ficar 3 vezes derivada de x ao quadrado, derivada de x ao quadrado 2x, vezes 3 dá 6x, menos derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Aplica essa função em 1, então f' de 1 vai ser 6 vezes 1, que é 6, menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 3. 6 menos 3 é 3. Então, olha, o ponto é 1, 2, coeficiente angular da reta tangente, no ponto 1, 2 é 3. Então, logo, a equação da tangente é y menos a coordenada y aqui, do ponto, y menos 2, igual a f' aplicada em 1, então 3 vezes x menos 1, que dá, vamos isolar o y, vai ficar 3x menos 3 mais 2, eu vou passar o 2 para o outro lado, então menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, y igual a 3x menos 1 é a equação da reta tangente à curva 3x ao quadrado menos x ao cubo, o ponto 1, 2. Agora, vamos jogar isso aqui no sistema algébrico, né? Vamos usar o GeoGebra aí para ilustrar aí o gráfico da curva e da reta tangente. Então, esse aqui é o gráfico da função, esse aqui é o gráfico da função 3x ao quadrado menos x ao cubo, sistema de eixo aqui x por y. Esse aqui é o ponto 1, 2, é o meu ponto P. E essa aqui é a minha reta tangente aqui, que tem coordenada aqui, né? Tem equação 3x menos 1. Então, aqui é a ilustração, né, da situação aqui do gráfico da função, o ponto e a tangente no ponto. Ok? Vamos resolver, então, mais um exercício. Agora aqui, no exercício 39 e 40, vamos escolher um deles, vamos fazer o 39. Pede para encontrar a derivada da função e comparar os gráficos da função com a sua derivada. Então, a função aqui, vamos fazer o 39, né? Olha, a função é x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2. Então, a derivada aqui é derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo, menos duas vezes a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, então 3 com esse 2 dá 6, então fica menos 6x ao quadrado, mais a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, essa é a função, essa é a sua derivada, aqui está pedindo para comparar os dois gráficos e usar eles para explicar por que a sua derivada é razoável. Então, vamos lá, vamos falar em termos de crescimento e decrescimento em relação ao gráfico da função f. Então, aqui está uma parte aqui da ilustração da comparação entre os dois gráficos. Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, esse em azul aqui é o gráfico da função x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado. E essa aqui em amarelo aqui, né, é o gráfico da derivada y', que é o 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 2x. Então, está aqui os dois gráficos. Observe o seguinte, ó, que a função derivada, acho que é a função derivada aqui antes do zero é negativa, então significa que a função aqui, né, ela está decrescendo. Entre o zero e esse ponto aqui ele é positivo, então a função está crescendo, e entre esse ponto aqui uma função negativa, então a função está decrescendo, e depois desse ponto aqui a função cresce, a função derivada é positiva, então a função está crescendo. Então esse é o comparativo aí que a gente pode fazer aí, com essas duas funções. Ok? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua falando mais sobre o exercício.